você tem uma menina linda, de 2 anos e 4 meses, que tem um comportamento que tem chamado mais a sua atenção, que é o de estranhar pessoas, lugares, situações novas. Mas assim, não só estranhar, reagir realmente, repelir em algumas situações bastante veementemente, né? A ponto de você acabar se ausentando mesmo, deixando alguns lugares, indo embora, né? Situações novas, porque, né, na entrada, então, de uma menina de 10 anos no carro, de surpresa, uma situação tão insustentável ao ponto de parar e, né, colocar a menina em outro carro para que a sua criança se acalmasse. Então, no seu olhar, essas situações parece que estão acima do que era para estar, digamos assim, né? Estão, se é que a gente pode dizer isso, né? E você já começou, inclusive, a avisar antes, a trazer, né, o que vai acontecer, preparar a criança. Isso tem melhorado, parece, um pouquinho. Ela é avisada, parece que diminui um cadinho assim, só, né? A resistência, aquelas reações todas, né? E na tua leitura, dentro do teu cardápio de opções e situações para entender o que pode ser isso, né? Você puxa ali no histórico familiar e percebe que existem alguns casos mais de esquizofrenia, algum caso de autismo, algum caso de algo que você classifica como fobia social. E aí, já que você tem essas lentes, pela experiência familiar, né? A nossa experiência vai nos colocando lentes. Você olha para a tua menina com essas lentes e fala: será que tem alguma coisa aqui também? Será que eu devo me preocupar nesse sentido? Né? É isso, entende bem? Tendo, né, entendido o que você me trouxe, eu queria te colocar uma lente a mais, uma coisa a mais no seu cardápio, vamos dizer assim, né? Então, eu queria fazer um pouquinho um olhar de temperamentos. O que eu estou querendo dizer? Dentro do estudo dos temperamentos, a gente, antes de chegar, né, em colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, a gente tem alguns estudos que dividem as pessoas em extrovertidas e introvertidas, sabe? Faz uma divisão mais macro, não indo tão no específico, mas falando desta característica específica que é da extroversão e da introversão. Então, se a gente tivesse uma régua, a gente poderia situar cada pessoa um pouco mais para cá, mais para lá, nessa régua, né? De introvertidos e de extrovertidos. Introvertidos, vertidos para dentro. Extrovertidos, vertidos para fora. Então, quanto mais no extremo do extrovertido está uma pessoa, um indivíduo, uma criança, né? Mas ela vai ter facilidade em situações novas, com pessoas novas, com, né, demandas, estímulos. São pessoas que lidam muito bem com muitos estímulos, que, aliás, elas se alimentam de estímulos. Elas querem mais estímulos, elas não precisam de pausa muitas vezes, sabe? Claro, a pausa noturna de dormir e tal, mas elas não têm necessidade de quietude, de pausa. Pelo contrário, é isso que a gente vai ter que trabalhar nelas, né? No decorrer da vida. Quanto mais no extremo introvertido dessa régua encontra-se a criança, a pessoa, o indivíduo, mais ele vai ter dificuldades com o novo, com o imprevisto, com o diferente, com o, né, o inusitado, com o barulho, com o estímulo, com muita gente, com confusão, com muitas falas, com música alta, com mais sensível ele vai ser. Isso tem uma explicação cerebral. Então, realmente, os estímulos dentro deles se tornam maiores. Os mais extrovertidos têm a amígdala menos sensível nesse sentido. Então, os estímulos são menores, por isso que eles aumentam o volume. Porque eles sentem menos mesmo. Já nos extrovertidos, o que é mais aguçado, maior, vamos dizer, entre aspas, né? Os receptores do prazer. Então, são pessoas que exageram, né? Exageram na fala, exageram na comida. Tem uma tendência, tá? Tendência A, tudo é tendência. Claro que eu posso ter muitas variações nesses quadros, tá? Mas tendência, né? Os introvertidos já não tem tanto assim com o prazer. Então, assim, uma coisa que o extrovertido sai, faz a noitada, tal. O introvertido fala, o quê? Perder minha noite de sono? Não. Eu vou, fico um pouquinho e vou embora, já deu, né? Eu penso, claro que, considere que eu não a conheço, que eu não a vi e que eu estou fazendo uma análise
totalmente fundamentada nos poucos minutos do seu relato, tá? Sim, Mas o que me parece que ela é uma menina bastante introvertida, como natureza, como jeito de ser, que não é defeito nenhum. Além disso, ainda teve esse período de 2 anos de pandemia que realmente não foi nada estimulada e treinada a essas situações novas. Então, aquilo que a gente esperava que talvez aos 2 anos e meio ela já estivesse um pouquinho mais familiarizada, um pouquinho mais aberta, não aconteceu ainda. Então, eu tenho para mim que, claro, quando a gente tem histórico familiar, igual você traz, né, de esquizofrenia, de autismo, é um ponto de atenção, claro. A gente sempre vai ter isso no mapa, no radar, e vai acompanhar neurologistas e vai fazer, né, buscas sobre isso, é importante. Isso eu acho que é sempre importante. Eu acho que a gente precisa descartar as questões fisiológicas antes de qualquer análise, né? Antes da gente achar que não tem nada, a gente faz um check-up, a gente faz uma verificação. Aí, quando eu descarto a parte toda fisiológica, biológica, aí, então, eu realmente valido essas percepções mais de temperamento, mais de comportamento, mais um pouco da vida emocional, vamos dizer assim. Se for isso, né? Se realmente é isso, eu tenho uma menina introvertida, né? Que não é tímida. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, deixa eu explorar um pouquinho essa questão de introversão e timidez, tá? Timidez é realmente quando a pessoa, geralmente a timidez é uma construção social. É quando a pessoa foi se expor publicamente e travou, e aí tiraram sarro na cara dela, e aí ela não conseguiu, aí ela desenvolve a timidez, vira um trauma, né? Uma coisa que a impede de seguir adiante. Ou um rótulo. Quando a pessoa olha uma pessoa introvertida, vai chegar perto, ela vira a cara e fala, ela é tímida. Toda hora a gente escuta isso. Ela vai formando essa identidade de tímida, aí ela vai vendo como que os tímidos se comportam e ela começa a fazer isso porque ela escutou isso sobre ela a vida inteira. O introvertido, na intimidade, ou seja, quando tá você, o marido, a vovó, é igual todo mundo. O introvertido não é tímido. O introvertido, às vezes, fica mais calado, mais fechado, mais na dele, quando ele está num cenário que ele se sente inseguro, desconfortável. Aí ele se fecha às vezes, né? Ou reage mal. Agora, como ela tem só 2 anos, eu acho que vale também a gente pensar numa classificação de temperamentos de bebês que existe. A criança, pensa assim, ela chegou agora no planeta e ela está entendendo como as coisas são, né? Então, ela entende, por exemplo, que desde que eu estou no planeta, quando a gente viaja, a gente encontra a vovó. E ela entende que isso é o certo. Isso é o desejado. Se sair fora disso aqui, deu ruim. Vai me desestruturar. Por quê? A criança faz a ordem interna a partir da ordem externa. Se eu bagunço a ordem externa, ela se bagunça interiormente. E ela entra em pânico, desespero, ela se desestrutura. Tá? Exemplos que Maria Montessori dava para isso. Ela estava numa fila, uma vez, e uma senhora com uma criança de quase 2 anos, e mais um homem, e eles não conseguiam acalmar a criança. E ela chorava, e ela pegava no colo, e o homem pegava no colo, e a criança não parava de chorar, e Montessori atrás deles na fila. Até que ela não aguentou e falou para a senhora, senhora, vista o casaco. Aí a mulher falou, o quê? O casaco que está no seu braço? O casaco, vista o casaco, a criança vai se acalmar. Coisa louca. Ela falou, vista o casaco, faça o teste, de repente. Ela vestiu o casaco, a criança. Casaco, costa. Casaco, costa. Calmou. Então, algumas coisas eu percebo que acordava, era mamar, que ela acontecia. Então, agora, quando não mama, né? Estrada vovó. Quando não é vovó, eu vou atrás do carro sozinha. Colocou um outro elemento. Além de tudo isso, tem mais este detalhe importante para a gente acrescentar nessa sopinha aí de conhecimentos que a gente vai juntando para tentar entender o que pode estar acontecendo. Então, eu vou considerar o antes, por conta de ser 1 ano e 11 meses, a gente está fazendo um teste de bebês, então é o período de maior bebê, vamos dizer assim. É muito agitado, geralmente precisa ser envolvido em cobertor ou embalado no colo.
Não é muito de ficar sorrindo para tudo e para todos. Sabe o que que eu tô sentindo? Que você acabou, ainda bem, né? Mas por já saber algumas coisas, você criou um ambiente muito favorável, né? E agora tá Que bom. difícil. Se você tivesse um ambiente normal, sem pandemia, indo e vindo, isso poderia acontecer muito mais vezes. Mas eu acho que ela não, eu não posso colocar para uma bebê que teve 2 vezes essa reação de ficar muito agitada. Por isso que eu tô Ela falando, não é ficou? só a pandemia. Eu acho que você já foi conduzindo numa calma, entendendo. Não. Geralmente fica super estimulada. Então, eu acho que ela iria, pelo menos, no tende a ficar muito agitada, sabe? Para deixar entre um e outro, demora alguns minutos para se ambientar. E como É, você deixou tudo muito redondinho, tá difícil para a gente entender algumas coisas, mas eu acho importante a gente seguir observando. Eu acho que nessa fase é normal, mas a gente precisa ver se vai aliviando um pouco, entendeu?